Segundo dados recentes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, uma em cada 68 crianças estão sendo diagnosticadas com um transtorno de espectro autista no Brasil e no mundo. Algumas instituições europeias acreditam que a estatística pode chegar a uma para cada 36 crianças. O momento é alarmante. Olá, meu nome é Rodrigo Reis, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e hoje gravo esse vídeo para falarmos sobre essa epidemia de diagnóstico autista. Estruturado teoricamente há quase 80 anos por Leo Kanner, um psiquiatra austríaco, o autismo foi pensado, como uma condição comportamental com a principal característica do embotamento afetivo, estereotipia e a ecolalia, que é a repetição das últimas palavras do que foi dito pelo interlocutor. A história do autismo nos manuais psiquiátricos se inicia no DSM-1 de 1952, com uma manifestação sintomática pertencente ao quadro da esquizofrenia em crianças. Na segunda versão deste mesmo manual, novamente ele é classificado como um sintoma de uma esquizofrenia do tipo infantil, em 1968. Nesse breve texto, não pretendo ser leviano e negar aqui a existência do autismo, mas sim de colocar luz a uma das patologias mais erroneamente diagnosticada pela área de saúde no século XXI e pós o advento do DSM-5. O que temos hoje é uma epidemia de diagnóstico autista e não uma epidemia de transtorno autista. Muito importante isso. A tristeza, o medo, a ansiedade, afetos humanos como um todo, bem como dificuldade comum de interação social, sobretudo no pós-pandemia, e moderada dificuldade de fala, têm sido medicalizados e transformados em problemas médicos e demanda comercial de múltiplas áreas da saúde. Essa febre de diagnóstico que vem acontecendo no Brasil é muito séria, pois envolve um mercado comercial de serviços, produtos e medicações de saúde mental que movimenta centenas de milhões de dólares no mercado privado. Invade o discurso fantasioso das famílias envolvidas com essas crianças, e traz graves consequências em políticas públicas para o Estado arcar na saúde e na educação. Sim, de fato há crianças e famílias de autistas que precisam de suporte de verdade. E quando você tem essa epidemia de falsos diagnósticos, a maior parte dessas pessoas ficam escondidas no sistema de saúde e à mercê de suas condições financeiras para pagar bons profissionais, Desde Canguilhem, em seu brilhante livro Normal e o Patológico, que sabemos que as doenças do sofrimento psíquico são expressões de seu tempo, Há sim causas da contemporaneidade que denunciam um aumento verdadeiro de crianças autistas. Contudo, preste bem atenção nisso, esse número não representa o que está acontecendo atualmente. Acredito que a situação saiu completamente do controle da área médica e da área de saúde, está exagerada. E nós, profissionais de saúde, somos muito responsáveis por esse cenário. Algumas crianças nascidas em 2017, 2018, que tiveram o início de sua vida social prejudicadas pela pandemia da Covid-19, comprovadamente sofreram sérios prejuízos cognitivos na fala e na dificuldade de interação social. Algumas dessas crianças são de fato autistas, mas outras não são. Contudo, ambas estão sendo diagnosticadas com TEA, sendo que o segundo grupo apresenta transtorno de fala ou embotamento social temporário, mas não possuem sintomas estruturantes da base formadora do transtorno de espectro autista. Importante ressaltar também o aumento expressivo do uso de telas desde tenra idade, lares cada vez mais desajustados, crianças passando a maior parte do tempo sozinhas em casa, ou sem uma relação de laço afetivo parental, E de uma linguagem minimamente rica com os pais e com as pessoas que convivem. O que nos leva a crer, em relação a 30 anos atrás, que o número de TEA de fato tem aumentado, mas jamais no nível que tem sido notificado atualmente, sobretudo pela classe médica. Neurologistas, psiquiatras brasileiros têm defendido a ideia de que os números estão subindo, pois as pessoas estão tendo mais acesso a diagnósticos. E eu, sinceramente, como psicólogo, discordo completamente disso. De fato, estamos com mais acesso a médicos. Contudo, o diagnóstico quem dá é o profissional de saúde, é o médico. E o que se vê são claros de crianças
com dificuldade de fala ou apenas dificuldade de interação social, sendo taxadas com diagnósticos e com ideias preconcebidas de uma patologia que acompanhará essas crianças o resto da vida. Essa epidemia de diagnóstico de autismo e também agora de diagnóstico de transtorno, de hiperatividade e déficit de atenção, é uma epidemia médica que denuncia o fracasso escolar do Brasil do século XXI e a falência da estrutura da família e do seu processo educacional familiar. Desde o DSM-5 se descobriu mais de 150 doenças da ordem do sofrimento psíquico, ou seja, doenças estudadas, pesquisadas, organizadas pelas bancas médicas contratadas pela OMS. Ou seja, mais de uma centena de patologias que agora fazem parte do discurso médico e do imaginário da sociedade. A síndrome de burnout, por exemplo, ela não está considerada no DSM-5 e ela já movimenta dezenas de tratamentos terapêuticos, medicamentosos, que envolvem cifras milionárias no mercado de saúde. Isso nunca aconteceu em nenhum momento na história da humanidade. Não há como não dizer. Os pais e as famílias estão sendo enganadas por toda a área de saúde, pelos conselhos de classe, pelas receitas médicas e por processos terapêuticos milagrosos que não funcionam e que custam milhares de reais para as famílias diagnosticadas. O cenário é simplesmente catastrófico. Em algum momento, o autismo marcará essa criança diagnosticada de forma extremamente negativa. Em outras, o diagnóstico será usado para justificar uma série de problemas na família que essa criança está inserida. E, às vezes, a doença é usada como ganho secundário também para entrar em programas do governo e até receber valores financeiros como suporte a essas famílias, por terem crianças autistas em casa. Como se vê, essa epidemia é interessante para vários segmentos da sociedade, desde o mercado de saúde, que tem faturado números estratosféricos, né, até o seio da família comum, que encontrou no autismo e na hiperatividade uma desculpa social para o desarranjo por que passa a família tradicional burguesa. O assunto é muito polêmico, né? O discurso neoliberal acampou o TE e o TDAH no Brasil de maneira extremamente organizada. Você abre hoje as redes sociais, você vai na aba de pesquisa e digita autismo, rapidamente você achará perfis com as palavras mãe de autista, deixa meu filho viver, autismo legal, preconceito nunca mais e, pasmem, autismo nível 1, nível 2 e outros absurdos do tipo, né? Como profissionais de saúde, precisamos colocar esse assunto na mesa de forma multidisciplinar. Doa quem doer. Precisamos pensar onde vamos chegar com diagnósticos tão mal elaborados. As consequências para a sociedade, para o sistema de saúde, está se agravando, né, nos últimos anos. No caminho que estamos indo, tá, a tendência, penso eu, é de piora substancial desse quadro e do respeito às nossas profissões pelo público leigo. E o que vemos é uma tendência baixíssima da classe médica querer discutir esse assunto de forma multidisciplinar. Os motivos são sempre os mesmos, né? O suposto saber e o lugar social que eles ocupam, tá? Mas isso é assunto para outro momento. Então espero assim que você tenha curtido o vídeo, tá? Tenha gostado do meu trabalho aqui no canal. Quem quiser curtir, seguir o canal, compartilhar o nosso conteúdo, vai sempre ajudar muito o nosso trabalho aí. Um grande abraço.